Shalom a todos, a paz esteja na vida de cada um de vocês conectados. Sejam muito bem-vindos a mais um Hangout aqui do Projeto Verdade Revelada. Hoje, tratando do tema do feriado americano chamado Halloween. E aí você vai acompanhar hoje o significado oculto dessa festa pagã. E nós vamos estar buscando compreender a verdade sobre a palavra do Criador concernente a esse tema, né? E nós damos as boas-vindas a todos os conectados nesse momento. E hoje começamos um pouco mais cedo, talvez um pouco mais tarde, dependendo do ponto de vista do horário de verão, né? Mas, queridos, vamos pedir a direção do Criador. Nós vamos fazer uma pequena oração agora para que possamos receber a bênção do Criador sobre esse estudo. Vamos orar. Nosso Criador e Pai, obrigado pela Tua palavra, que é luz para o nosso caminho, a lâmpada para os nossos pés, durante o dia, durante a noite, e seja com cada pessoa e cada família representada. Abre os nossos olhos para se descontaminar do mundo secular, para receber a Tua verdade. Em nome do Teu Filho, Yahushua, te pedimos. Amém. As nossas boas-vindas a todos que estão se conectando, já estão conectados ou que vão assistir esse vídeo posteriormente. Queridos, a festa do Halloween é uma festa típica americana que, na verdade, é um momento muito obscuro durante o ano, pois isso pretende liberar a noite em que eles acreditam que todos os espíritos se manifestam no mundo material, né? E essa prática teve início no culto ao diabo, realizado por sacerdotes druidas, e faziam sacrifícios humanos com crianças. Então, o 1º de novembro foi instituído pelo Papa como o Dia de Todos os Santos, em memória às crianças sacrificadas no dia 31 de outubro. Aqui no Brasil nós temos algo similar, que é o Dia de Finados, né? Geralmente ocorre no 2 de novembro, e existe uma relação, né, com a festa do Halloween, a antiga festa pagã que se dava exatamente nesses dias aí, do dia 31 de outubro, e se estendia até o dia 1º de novembro. Essa data, ela corresponde à antiga festa druida, e é um dos principais feriados para os ocultistas e satanistas de todo o mundo. Para entender mais sobre esse feriado, ele é também conhecido como o Dia das Bruxas, um festival de fogo de 3 dias em que os sacrifícios foram dados a incêndios para o Deus Sol, uma adoração a Baal desde os tempos antigos. Samhain é uma festa para os mortos, como Beltane é uma festa para os vivos. Há uma série de tradições que ocorrem durante esse festival de Samhain, a partir de 29 a 31 de outubro, com o ápice na noite de Halloween. Nessa noite, nesse momento, é o ápice dessa festa pagã. E Samhain é o senhor celta dos mortos e é considerado um deus viado. Um deus do viado, no oculto, é sempre uma referência para o antigo deus Nimrod. Ele foi representado com um chifre ou vários chifres, aparecendo como galhas, como Moloque. Então existe uma ligação também com Moloque, aquele deus hediondo dos moabitas, né, que eles ofereciam sacrifícios aos demônios ali, a Moloque, e passavam no fogo o primogênito de todas as famílias que adoravam aquele deus pagão. E Samhain é Nimrod, e por isso que ele aparece representado com galhos, conforme você pode observar na ilustração, esse apelo a esse Deus. Você pode
recobrar vários clipes de artistas Illuminati, eles aparecem também mostrando esses chifres, né? E aí, queridos, nós temos toda essa simbologia envolvida nesse ritual de Halloween. E nós temos, para entender mais sobre esse feriado, temos que rever as informações sobre o oculto e os pagãos. A base para os novos ocultos anexados para o feriado no prefácio vem da cultura druida. Os povos celtas chegaram às Ilhas Britânicas, tinham um sacerdote conhecido como druida, ou druidas, durante a Idade do Ferro. Segundo as enciclopédias, há pouco conhecimento sobre os druidas, enquanto outros teóricos e pessoas que passaram algum tempo com os Illuminati ou ocultistas conhecem toda a história. O que se afirma é que os druidas realizavam, mantinham autoridade sobre as tribos e diziam ao povo quando deveriam se casar, quando ir para a guerra e etc. Isso é conhecido e tomado como um fato, que praticavam sacrifícios humanos. Daí a compreensão por que esse feriado, né, tem tanto a ver com sacrifícios humanos. Segundo o que se conta é que nessa noite de 31 de outubro, os satanistas, ocultistas, todos sacrificam crianças. Nós já sabemos que Moloque é um deus moabita, aquele deus que exigia o sacrifício de crianças, os primogênitos do povo. E, inclusive, foi uma prática que chegou até a ser seguida pelo povo de Israel. Tamanha era a abominação, um dos motivos pelos quais o Eterno permitiu que o povo de Israel fosse feito cativo dos assírios, dos babilônicos e etc. Né? Tamanha é essa abominação para o Eterno. Bom, aí nós temos o Stonehenge, que é a localização onde os druidas adoravam seu deus veado durante os 8 feriados ocultos durante o ano. E existem muitos Stonehenges em todo o mundo, mas este em particular é bem conhecido. Eles realizavam sacrifícios em lugares como esses através de rituais bárbaros, como fonte de sangue, em que penduravam uma pessoa com uma corda amarrada firmemente em torno do seu pescoço e cortavam a garganta para criar uma enorme onda de sangue. Os druidas se reuniram em Stonehenge, em Samhain, com cabaças e abóboras, originalmente chamado de Corpse Velas, ou agora é chamado de Lanterna do Jack, né? E preenchiam com gordura humana. Aqui você tem uma ilustração disso, bem conhecida abóbora utilizada pela cultura para mostrar esse significado. As cores laranja e preto também são cheias de simbolismo, né? Nós sabemos que o laranja arremete à cor das velas usadas nas cerimônias com defuntos, e o negro representando o manto, a mortalha que cobria os mortos. Na Europa, usavam um nabo e com um rosto esculpido uma vela dentro para iluminar o caminho quando andavam. Simbolizava o espírito morto do qual recebiam poder. Jóquio. Ao vir para a América, o nabo foi substituído pela abóbora e o espírito passou a ser chamado de Jack. Então, a abóbora, né, o Jack ou Lantern, é na verdade o espírito de um morto, né, como se crê na tradição do Halloween. Eles também levavam caldeirões e os iluminavam no fogo, aquecendo-os para a cerimônia de sacrifício, para ser descrito mais tarde um alerta, né? E os druidas batiam nas portas dos nobres locais e gritavam doçura ou travessura, no inglês trick, ver se o senhor da casa vinha para fornecer um mimo. Um deleite seria um dos servos ou mesmo membros da família
se desistissem por sacrificar naquela noite. A recompensa para tratar seria uma das abóboras, né? Encher-se com gordura humana e iria acendê-la para que todos dentro da casa estivessem protegidos contra os demônios convocados em Samhain. E se você não desistisse da oferta que você desejasse obter uma estrela de 6 pontas dentro de um círculo, né? Um hexagrama pintado com sangue na porta da frente. Esta seria uma força atrativa para os demônios, e as pessoas lá dentro seriam atormentadas com a maldição demoníaca durante Samhain. Totalmente diabólico, totalmente ocultista, né? E aí você vê a outra teoria, que as pessoas que não dessem comida ou doces, né, para os espíritos demoníacos, eles viajariam para o mundo material em 31 de outubro. Assim, eles acreditavam que as guloseimas iriam mantê-los protegidos dos maus espíritos. Os sacrifícios humanos seriam realizados em seguida, alinhados com os druidas, enquanto jogavam maçãs em caldeirões e davam aos seres humanos uma oportunidade de puxar as maçãs com os dentes. Os caldeirões estavam fervendo. Alguns tinham a chance e poderiam ser queimados com danos permanentes nos olhos, nos ouvidos, na garganta e etc. Enquanto outros não. Aqueles que não comessem a maçã na primeira tentativa eram decapitados imediatamente. Enquanto que aqueles que evitavam o desafio seriam sacrificados em uma morte ardente. E eles eram levados para um homem de vime, com várias gaiolas de vime dentro dela e colocado dentro dela. E aí você vê na ilustração essa prática. Deixa eu localizar aqui. Aí está. E isso, inclusive, já foi tema de filmes e tal. E é verdade, né? E um filme de Nicolas Cage que mostra isso, né? Se não me engano, O Sacrifício, o nome. O homem de vime seria incendiado como sacrifício aos deuses, e aí puxavam de volta mais uma vez para a conexão com Nimrod e Semiramis. Também deve ser notado que o homem que queimava anualmente é uma celebração que reconstitui esta cerimônia. Outra tradição é se vestir com trajes, né, que são os disfarces, né, que as crianças usam. Isso acontecia porque o véu entre o mundo espiritual e o mundo físico é mais fino em Samhain. E as almas que partiram poderiam vir visitar seus entes queridos. Total espiritismo, né? As chamas acesas nas áreas de sacrifício são um farol para os espíritos encontrarem a brecha, o portal, e entrarem no nosso mundo, que é o ponto do homem de vime, que oferece sacrifícios a uma luz para o mundo espiritual. Por isso que eles acendem velas. É uma espécie de invocação de espíritos, esse acendimento de velas, né? Para o satanismo e para o ocultismo. De modo que eles acreditavam que isso não poderia filtrar os maus espíritos, de modo que os sacerdotes druidas iriam usar roupas assustadoras para manter os maus espíritos longe. Outra origem para o truque, o travessura ou gostosura, viria da crença da igreja em que todos os membros, no dia de finados, ou All Saints Day, o dia de todos os santos, devem orar pelas almas que estão presas no purgatório, num estado de transição. Se a alma pudesse obter orações suficientes, seria levada para o céu. O prazo do Halloween é quando as crianças saem de porta em porta recolhendo doces e orações para as almas saírem do purgatório. Então isso foi assimilado na cultura católica pagã, e isso está incorporado no cristianismo até os dias de hoje, né? E é exatamente aquele ponto que nós discutimos, né? Porque eles rejeitaram o legado hebraico e rejeitaram as festas do Criador, né? E rejeitaram tudo que a Torá ensina, por isso que eles incorporaram e assimilaram todo esse paganismo e ocultismo, né? E aí, queridos, essa datas costuma invocar o diabo para ajudá-los a prever seu futuro. Isso era feito através de várias atividades aparentemente
ímpares, incluindo o exame de maçãs consumidas para determinar se a forma dos restos eram semelhantes a uma letra. Essas letras teriam um simbolismo do nome do companheiro que a pessoa poderia ter. Outras adivinhações incluíam dizer quantos filhos teria, onde viveriam, né? Tentar ler o futuro está oculto na natureza exceção. Na verdade, é a época mais popular do ano para a adivinhação. E aí nós vamos já falar. O que a Torá, o que o Taná, né, as escrituras, falam sobre a adivinhação. O que a Bíblia, como um todo, fala sobre adivinho, o espírito de necromancia, o espírito de magia, de ocultismo. Bastões, gatos, corujas, outros animais conhecidos pelo Halloween se acreditavam ser encarnações do diabo como parte do processo de adivinhação. A bruxa poderia usar esses animais, ou Satanás, para ajudá-la a prever o futuro. Então, aí você observa, tem até um episódio do Chaves, né, aquele seriado cômico popular, em que a tal bruxa do 71 invoca o gato e ela o chama de Satanás, né? Que é por isso que os ocultistas eles acreditam que os animais são uma incorporação do diabo. Muito bem. Vamos falar sobre alguns dos itens utilizados por pelas pessoas durante esse feriado. Nós temos aí a questão dos animais, o gato, por exemplo, o gato preto, também é apontado como a reencarnação de seres humanos, e por isso os satanistas consideram o dia 31 de outubro como uma das 3 datas mais importantes para a feitiçaria. As escrituras dizem: a feiticeira não deixarás viver, e quem sacrificar aos deuses não somente ao Eterno será destruído. Isso está em Êxodo 22, 18 a 20. Também está em Deuteronômio: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho, sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem vidente, né? É isso que significa. Nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, ou seja, quem consulta espíritos dos mortos, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Eterno. No ano de 2008, mais ou menos, eu fiquei espantado quando em uma igreja evangélica o pastor entrou durante o culto de domingo dentro de um caixão como parte de uma exibição da comemoração do Halloween. Quer dizer, as pessoas perderam o senso do que é certo, do que é errado, do que é santo, do que é profano, não fazem diferença entre o que é pagão, entre o que é do Criador, e por isso que eles substituíram as festas do Criador por essas festas diabólicas, como o Halloween e o Dia de Finados, que é parte dessas comemorações conforme vemos nos dados históricos. O Apocalipse também diz que quanto aos covardes, os incrédulos, abomináveis, aos assassinos, impuros e feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber a segunda morte, a morte eterna. Por isso, queridos, que todo esse simbolismo pagão, ele é perigoso. Nós não podemos ter envolvimento com nada disso. As escolas, né, incentivam as crianças desde cedo a pintar lá e a fantasiar e a participar desse tipo de coisa, né, quando mal sabem, tudo isso está relacionado ao satanismo e ao ocultismo. Inclusive, essa imagem do Daniel Radcliffe com chifres é uma expressão desse deus druida. E aqui está o ator com chifres e um homem que acorda com habilidades sobrenaturais para influenciar os outros a revelar seus segredos para ele. Ele também tem 2 chifres em cima de sua cabeça, fazendo referências muito óbvias a Satanás.
É o dia de Samhain para os druidas, o deus da morte, né? Que é Nimrod. E tudo isso, queridos, está ligado com as abominações ao Criador. Bem, o que as Escrituras falam sobre tudo isso? Em primeiro lugar, não aprendais o caminho dos gentios. Isso está em Jeremias 10, verso 2. O caminho dos gentios são os caminhos que não são de Israel, e nem do eterno de Israel. São todos os feriados, as festas, as simpatias, as tradições e os hábitos da nossa civilização, que não tem nada a ver com o eterno. As pessoas querem batizar com um significado cristão, essas festas pagãs, mas sabem que não é o caminho do eterno, é o caminho dos gentios. Infelizmente, isso tem se impregnado no meio cristão. Né? Você observa até irmãos que talvez deveriam ter mais consciência, né, sobre o que é bom, o que é ruim, e se engajando nesse tipo de coisa, e fazendo brincadeirinhas no Face e tudo, quando na verdade é uma coisa a ser repreendida, é repreensível, né, de Satã, é ocultismo, é satanismo. Eu acredito que nenhum outro feriado durante o ano tem uma conotação tão pagã e diabólica como 31 de outubro, que é chamado o Dia das Bruxas, ou até o 2 de novembro, que é o Dia de Finados. É dito para não buscar os necromantes, nem para os adivinhos, nem procurar ser contaminados por eles. Isso está em Levítico 19, 31. Para você ter uma ideia, o necromante, necro quer dizer morte, né? Mante, aquele que invoca os mortos, aquele que serve de médium, né, para invocar mortos. Isso é tão abominável para o Criador que quando Saul foi buscar o auxílio do espírito de Samuel na bruxa de Endor, né, ele foi morto no dia seguinte. Foi o fundo do poço para o rei Saul buscar os videntes, coisa que ele mesmo como rei tinha proibido em Israel. Quando você observa o porquê que esse dia é chamado Dia de Todos os Santos, é porque existe a crença, tanto evangélica quanto católica, de que os mortos estão no céu. Então, se os céu, os santos, os profetas, os discípulos, né, da Bíblia estão no céu, então eles acreditam que esses santos lá no céu, que estão conscientes e olhando pelas pessoas que estão na terra, podem interceder por eles. E isso, na verdade, é uma espécie de idolatria. Porque as escrituras são muito claras que não se pode encontrar nenhum mediador a não ser o Messias, que é o nosso sumo sacerdote. E, portanto, ao buscar o espírito dos mortos, é uma espécie de idolatria que está sendo feita em torno dos que já morreram. E nós sabemos que no livro de Atos fala claramente no capítulo 5 que Davi não subiu aos céus. Nós sabemos que os mortos não louvam, Salmo 115 é muito claro, os mortos não louvam nem os que descem ao abismo. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, não serem contaminados por eles. É impressionante ver como as séries de TV e filmes eles estão sendo cada vez mais produzidos para atraírem o gosto pelo oculto, pelo místico, pela magia. Basta ver as séries que eles têm feito, né? Como aquelas séries do Harry Potter e Diários de um Vampiro, né? Tantas séries que fazem uma alusão
à magia, ao oculto, ao paganismo. Aí nós estamos vendo a agenda da elite, que é exatamente promover isso, né, por meio dos filmes de Hollywood. As escrituras também falam diretamente em Eclesiastes 9:5, é um dos meus textos favoritos. Os mortos não sabem coisa nenhuma. Os mortos não sabem coisa nenhuma, eles não sentem ódio, inveja e já pereceram seus pensamentos, segundo o livro de Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 em diante. Não podem voltar a assombrar a vida. Ezequiel 18:4 diz: a alma que pecar, essa morrerá. Por isso que é inconcebível aceitar evocação de espíritos dos mortos, é abominável buscar falar com os mortos, sessões mediúnicas, invocar o contato com os mortos. Isso é muito perigoso. Isso é satânico. Segundo as escrituras, é uma abominação tentar entrar em contato com os mortos. Depois que o Messias veio, seus discípulos também foram advertidos quanto a imitarem as religiões pagãs. Em 1 Coríntios 10, Paulo escreveu: antes digo que o que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não ao Criador. Eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Queridos, aí está. O chamado do Criador para nós é sairmos de toda essa contaminação de Babilônia. Na verdade, todo o sistema religioso está contaminado com um calendário pagão, né? Que é totalmente contrário ao calendário do Criador. Uma vez que nós sabemos que o ano ele começa por volta do mês de abril do calendário gregoriano, né? É o mês do Pessa. O mês de Pessa, no nosso calendário gregoriano, é abril. No calendário judaico, né, é o primeiro mês, né, mês de abril. E aí nós temos essas datas totalmente fora das escrituras. Né? Tanto a data 25 de dezembro, nascimento, como as festas, como o calendário romano colocou para a Páscoa, para Ano Novo, tudo isso é contra os ensinos do Criador, né? Contra a vontade do Criador. E, queridos, nós observamos que o mundo está cada vez mais impregnado com esses costumes. E aí é o nosso papel, como diz as Escrituras, não vos comuniqueis com as obras das trevas, antes condenai-as. Nosso papel é condenar, é expor o erro, expor o mal, né? E todo esse significado oculto por trás dos costumes pagãos. Por isso que nenhum servo do Eterno pode celebrar Halloween. Comemorado por adeptos de bruxaria que usam a noite para seus rituais. Paulo diz que os filhos das trevas usam a noite para se esconder, né, para sair de seu esconderijo. Que é a primeira festa do calendário bruxo, um festival de morte, né, feiticeiros tentam se comunicar com os mortos de diversas profecias. Então, nós, como servos do Eterno, não podemos ter parte alguma nesse tipo de festas pagãs. Nós vamos estar ainda falando sobre o dia de finados com mais propriedade e falar sobre o que acontece após a morte dentro das escrituras em um outro hangout. E nós queremos agradecer a companhia dos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo aqui nesse momento.
E nós voltaremos, queridos, amanhã, às 20 horas, com mais um Hangout. Então, fiquem na paz do Criador. Até o próximo Hangout.